Salve salve rapaziada, eu sou o narrador eletrônico e esse é o canal Narrando Histórias. A história de Bolanos, o Chaves, conforme o jornal El País, é considerado um humorista que criou personagens que divertiram não só várias gerações de mexicanos, como também milhões de pessoas em meia centena de países. Ganhou notoriedade internacional por ter sido criador e protagonista das séries televisivas El Chavo del Ocho, Chaves, no Brasil, e El Chapulín Colorado, Chapolin, no Brasil, e com o programa Chespirito, que ganhou o título de o programa número 1 da televisão humorística, as quais lhe trouxeram grande prestígio e garantiram-lhe o reconhecimento como um dos escritores comediantes mais respeitados de todos os tempos. O multitalentoso estudou engenharia, mas o seu talento verdadeiro foi encontrado no meio artístico, razão pela qual nunca exerceu formalmente a profissão de engenheiro. Biografia: filho da secretária bilíngue Elza Bolanos Cacho, 1902-1968, e do pintor, cartunista e ilustrador Francisco Gomes Linares, 1892-1935. Roberto Gomes Bolanos nasceu na Cidade do México em 21 de fevereiro de 1929. Roberto teve dois irmãos, Francisco e Horácio. O pai de Roberto sofria com vício em bebida e faleceu de um derrame cerebral em 1935, quando Roberto tinha apenas 6 anos. Na época, Roberto ficou na janela de casa, esperando seu pai chegar, até se dar conta de que ele não voltaria mais. Sua mãe Elza então criou os filhos praticamente sozinha e, mesmo com algumas dificuldades econômicas, conseguiu matricular os filhos nas melhores escolas da cidade e lhes dar uma vida digna. Quando Roberto ainda era criança, gostava muito de jogar futebol e praticar boxe. Ele chegou a tentar se tornar jogador de futebol, mas não pôde seguir carreira devido ao baixo peso. No boxe, chegou a ganhar um campeonato amador, mas também não seguiu adiante. Já crescido, Roberto passou a gostar de fazer pinturas e desenhos, fazia muitas paisagens e rostos. Bolanos estudou engenharia mecânica na Universidade Nacional Autônoma do México, mas não chegou a se formar e nunca exerceu a profissão. Decidiu mudar de carreira e começou a trabalhar como escritor criativo, escrevendo para rádio e televisão durante a década de 1950. Em 1952, Roberto viu no jornal um anúncio da agência publicitária Darcy, que estava contratando um aprendiz de produtor de rádio e televisão e um aprendiz de redator publicitário. Ele então decidiu se candidatar à vaga de produtor, mas quando chegou na agência, a fila para os candidatos a aprendiz de produtor estava enorme, enquanto a de redator tinha poucas pessoas. Roberto então decidiu ir na fila menor e acabou ganhando a vaga para redator publicitário. Assim, Roberto começou a trabalhar na Darcy, onde escreveu vinhetas, jingles, cartazes e uma tirinha humorística. Em pouco tempo, Roberto se destacou e foi contratado para escrever roteiros para programas da dupla Viruta e Capulina, Marco Antônio Campos e Gaspar Naine. Na época, a dupla tinha um programa no rádio e, com os roteiros de Roberto, o programa se tornou um sucesso ainda maior. Viruta e Capulina então ganharam um programa na televisão, chamado Cômicos e Canciones, tendo Roberto como roteirista. Um dia, durante as gravações, um ator faltou e, como Roberto tinha escrito o roteiro e sabia o texto, ele o substituiu em cena. Assim, Roberto começou a atuar e fez diversas participações especiais no programa e também em alguns filmes. No cinema, atuou pela primeira vez no filme dos Loucos em Cena de 1960. No entanto, continuou a dedicar a maior parte de seu tempo a escrever, contribuindo para o diálogo de scripts da televisão mexicana. Os roteiros de Roberto para a televisão fizeram tanto sucesso que ele logo também passou a escrever para o cinema. Em 1958, Roberto escreveu o roteiro para o filme Los Legionários, primeiro filme em que trabalhou. O diretor do filme, Agustín P. Delgado, ficou impressionado com o roteiro de Roberto e disse que ele era um pequeno William Shakespeare, capaz de escrever histórias tão prolíficas e versáteis quanto o autor inglês. Agustín P. Delgado então deu a Roberto um apelido, Chespirito, que é a forma diminutiva e castelhanizada do vocábulo inglês Shakespeare, Shakespeare.
Bolanos gostou tanto do apelido que passou a usá-lo como seu nome artístico. Os roteiros de Roberto para o programa Cômicos e Canciones agradaram tanto que ele também foi chamado para roteirizar o programa ao estúdio de Pedro Vargas. O sucesso foi grande e os dois programas passaram a disputar o primeiro lugar de audiência, sendo exibidos no mesmo canal, o Telesistema Mexicano. Chespirito permaneceu no canal até 1968, quando os dois programas chegaram ao fim. Nesse ano, Bolanos enfrentou dificuldades. Além do fim dos dois programas, Viruta e Capulina se incomodaram com o sucesso que Bolanos vinha fazendo e acharam que ele estava ofuscando a dupla. Além disso, a mãe de Roberto, Elza Bolanos, faleceu devido a um câncer no pâncreas. Vendo o sucesso que Roberto fazia com seus roteiros, Cantinflas, um dos maiores comediantes do México, quis fazer um programa com ele. Mas, devido à falta de dinheiro, o programa nunca foi realizado. Além de roteirista, Chespirito também se destacou como ator, principalmente fazendo comédia. Mas, no início da carreira, ele não atuava tanto. Geralmente fazia apenas participações especiais e se dedicava mais a escrever os roteiros. Em 1969, Chespirito foi contratado pelo produtor Sérgio Pena da recém-criada Televisão Independiente de México para escrever um programa humorístico com duração de meia hora e então escreveu a série El Cidadano Gomes. Apesar de só ter durado 13 episódios, a série foi muito elogiada e fez sucesso. Nela, Chespirito, além de escrever os roteiros, atuou com o papel principal. A partir daí, Chespirito também seguiu trabalhando como ator, atuando nos seus próprios programas. Em 1969 e 1970 Chespirito escreveu esquetes humorísticas para o programa Sábados de La Fortuna. Entre essas esquetes, estava Los Supergênios de La Mesa Quadrada, criada em janeiro de 1970. Essa esquete fez tanto sucesso que, em pouco tempo, tornou-se um programa independente. Ao lado de Chespirito, contracenavam Ramon Valdez, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de Las Nieves. Em outubro de 1970, o programa teve sua duração aumentada e passou a exibir outras esquetes de Chespirito. O programa também mudou de nome e passou a se chamar Programa Chespirito. Nessa época, surge o Chapulin Colorado, um herói atrapalhado. 2 anos depois, foi criado o personagem que se tornaria um maior sucesso de Bolanos, os Chaves. Ambos os personagens funcionaram tão bem que as esquetes se tornaram séries independentes de 30 minutos de duração em 1973, após o fim do programa Chespirito. Apesar de ser mais conhecido pelos papéis Chaves e Chapulin, Chespirito também foi autor de vários personagens, como Chompiras, Doutor Chapatin, Vicente Chambon de Chaparrón Bonaparte. Por causa de seus roteiros recorrentes, os programas se tornaram sucesso em todo o mundo, graças à simpatia de Roberto Gomes Bolanos e do grupo de atores em distintas épocas formado por Carlos Villagrán, Ramon Valdez, Florinda Mesa, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Raul Padilla, Horácio Gomes Bolanos e Maria Antonieta de Las Nieves, que também encontraram a fama internacional. Em 1973 o Telesistema Mexicano e a Televisão Independiente de México se fundiram, dando origem à Televisa. Os programas de Bolanos passaram a ser exibidos pela Televisa e contribuíram muito para o sucesso da emissora. Chapulin foi o primeiro programa do México a ser vendido para outros países, abrindo as portas da televisão mexicana para o mundo. E com Chaves o sucesso foi ainda maior, o que levou o elenco a gravar discos do seriado e a realizar várias turnês pela América Latina, sempre com grande presença de público. Em 1979 o programa do Chapulin chegou ao final em setembro e Chespirito o substituiu por La Chicharra. A série durou 14 episódios e mostrava as aventuras do jornalista Vicente Chambon. Em 1980 foi a vez do programa do Chaves chegar ao fim. Bolanos então trouxe de volta o programa Chespirito em uma nova fase. O programa mais uma vez reunia esquetes do humorista e tinha duração de 1 hora semanal. Desta vez, no programa, Chespirito deu mais destaque ao Chompiras, seu personagem favorito de interpretar.
Chaves e Chapolin continuaram como esquetes do programa até 1992, quando Roberto decidiu parar de gravá-los definitivamente por se achar velho demais para fazer os dois. Mas o programa Chespirito permaneceu no ar até 1995. Nesse ano, a Televisa quis trocar os programas de comédia por telenovelas e tirar o programa Chespirito do horário nobre. Bolanos não concordou com as mudanças e decidiu acabar com o programa. Após o fim do programa, Chespirito se aposentou da televisão. Várias emissoras de TV no mundo inteiro ainda tentaram contratá-lo, mas ele recusou todas as ofertas. Chespirito também estrelou em filmes mexicanos, escritos e realizados por ele mesmo como El Chanfre 2, Don Raton e Don Ratero, Charrito e Música de Viento. Mas os filmes de Chespirito não fizeram sucesso, com exceção de El Chanfle, que teve um dos maiores públicos e bilheteria da história do cinema mexicano. Entre 1996 e 1999, trabalhou na Televicine, unidade de cinema da Televisa, onde produziu mais alguns filmes. Roberto também escreveu peças de teatro, como Títer e 11-12, que fizeram muito sucesso. Em 1991 dirigiu e produziu a novela Milagro e Magia, estrelada por Florinda Mesa. Em 1992 recebeu o Prêmio de Literatura da Sociedade Geral de Escritores do México pelo roteiro da peça La Reina Madre. Em 1999, Roberto teve uma grande tristeza. Seu irmão Horácio faleceu, vítima de um infarto fulminante. Um ano depois, seu outro irmão, Francisco, também faleceu. Em 2000 a rede de televisão mexicana Televisa homenageou todo o elenco dos seriados Chaves, Chapolin e Chespirito com o programa No Conta Bancom e Astúcia. Ano em que o seriado completava 30 anos. Essa homenagem ficou marcada pelo reencontro de Chespirito com o ator Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko no seriado Chaves. Os dois não se viam há mais de 20 anos. Em 2005 recebeu o título de doutor honoris causa em Filosofia de Vida pela Universidade Alberto Mas Ferrer, de El Salvador. Chespirito ainda escreveu livros, como O Diário do Chaves e sua autobiografia, intitulada Memórias, Sem Querer Querendo. Em 2006 foi lançada a série animada do Chaves, produzida pelo filho de Bolanos, Roberto Gomes Fernandes. O próprio Chespirito escreveu os roteiros dos episódios do desenho e participou de um especial organizado pela Televisa no lançamento da série animada, no dia 21 de outubro de 2006. Em 2008 e 2009 Roberto se despediu do teatro com uma turnê da sua peça 11-12. Ele apresentou a peça em vários países da América Latina, como Chile, Costa Rica, Colômbia e Peru. Quando esteve no Peru para apresentar a peça, em 2008, recebeu várias homenagens no país, inclusive do Congresso Peruano e da Prefeitura de Lima. E em 2009, quando apresentou a peça na Colômbia, foi homenageado pela emissora RCN. Em 12 de novembro de 2009 Chespirito foi internado em emergência em um hospital na Cidade do México. De acordo com declarações de seu filho Roberto Gomes Fernandes, Chespirito teve uma complicação da próstata e teve de fazer uma cirurgia. Roberto admitiu ter fumado por 40 anos, deixando por considerar plenamente ruim. Mas por ter fumado muito, sofreu uma insuficiência respiratória. Em 2010, Roberto se mudou da Cidade do México para Cancún para minimizar o efeito da doença. Em 28 de maio de 2011, Chespirito abriu sua conta no Twitter, chegando em menos de um dia a mais de 150.000 seguidores, e no segundo dia a um total de 250.000 seguidores. Em 29 de julho de 2011, Chespirito realizou uma TweetCon, que foi assistida por cerca de 40.000 pessoas. Em 30 de abril de 2012, ele realizou uma segunda TweetCon, que foi assistida por mais de 5.000 pessoas. Em 2012, um evento denominado América Celebra Chespirito em comemoração aos 40 anos de carreira do ator foi programado para ocorrer em 17 países, entre eles Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Equador, Estados Unidos, México, Peru e Nicarágua. No dia 20 de novembro de 2013, foi condecorado com o Prêmio Ondas Ibero-Americano pela trajetória destacada na televisão mundial.
Roberto Gomes Bolanos faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, em sua casa em Cancún, no México. A você que assistiu até aqui, obrigado. Deixe o like e inscreva-se no canal. Falou, galera!